Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje eu quero estar deixando uma palavra para cada um de vocês. E o título dessa mensagem é: Abra mão para que seu casamento possa vir a ser restaurado. Amados, existe uma passagem na Bíblia que se encontra lá em 1 Reis, onde conta a história de duas mulheres, que tiveram um filho no mesmo momento. E essas duas mulheres, há um momento que uma dessas mulheres acaba matando um dos seus filhos. E uma troca o filho pelo outro. E aí essas duas mulheres vão até o rei Salomão, para que ali o rei Salomão possa fazer algo por elas. Essa história se encontra, todo mundo aqui conhece essa história, já é uma história bem conhecida, mas vamos aqui para a Bíblia, vamos ver o que a história aqui realmente diz. Como eu disse, ela se encontra em 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16, que diz: Então chegaram ali ao rei duas mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: Ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu no terceiro dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz. E estavam juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós duas na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio. E deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: Não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: Uma diz: Este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: Dividi a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Então, amados, paremos por aqui. O que eu quero falar com essa mensagem? Vocês viram aqui qual é a mãe? Pergunta a vocês qual é a mãe que gostaria de ver o seu filho dividido ao meio. Com certeza, ninguém, Assim é o casamento, amados. Quando um casamento também, Quando o casamento é dividido ao meio, também traz destruição, Quem é que quer aqui? Porque a Bíblia diz que o casamento, quando nós nos unimos, nos tornamos uma só carne. Uma só carne com o nosso esposo, uma só carne com a nossa esposa. E quando se tira um pedaço da gente, o nosso esposo ou a nossa esposa é um pedaço de carne da gente. Quando tira aquele pedaço, logicamente que aquele lugar fica vazio, é destruído ali, ficamos incompletos. Assim também uma mãe, quando não tem um filho por completo, fica ali também incompleto, falta um pedaço. E assim é com nossos cônjuges, falta um pedaço deles na gente. Quando eles se deixam, nos abandonam, para viver com outras pessoas, fica um pedaço, falta um pedaço deles dentro da gente. Afinal de contas, nós somos carne, da carne deles e vice-versa, certo? Mas hoje o que eu quero falar aqui, essa mulher aqui, uma das mulheres, quando o Salomão ali disse: Traze-me a espada e divida a criança ao meio. Uma das mulheres disse o seguinte:
no verso 26, né? Vou continuar aqui. No verso 24 diz assim, né? E o rei disse, traze-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse, dividi a criança viva em duas e dai metade a uma e metade a outra. Então, no verso 26, gente, diz o quê? Então falou o rei à mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho, e ela disse, ó meu senhor, dai a ela a criança viva e de modo algum a mate. A outra, porém, disse que ela não seja nem minha nem tua, mas divide-o. Então respondeu o rei e disse, dai a ela a criança viva e de modo algum a mate, ela é a sua mãe. O que eu quero dizer com isso aqui, gente? Aquela mãe, não querendo ver, uma das mães ali, a verdadeira mãe no caso aqui, né? Não querendo ver a destruição do seu filho, ela abriu mão para que o seu filho fosse dado a outra mulher. O que eu quero falar com isso aqui é que para você ter o seu casamento completo, a sua família completa, você precisa abrir mão para que você possa tê-lo, o seu casamento completo. Abrir mão de quê, irmã? Abrir mão de quê? Abrir mão do seu orgulho, da sua soberba, da sua insignificância, da sua raiva, da sua mágoa, do seu rancor. Abrir mão de si mesma. Abrir mão de si mesma em pró do seu filho, né, que no caso aqui, em pró da sua família, em pró de você mesmo. Porque assim como um filho é parte sua, o seu marido também é parte sua, sua esposa também é parte sua. Qual a mãe que quer ver, né, ser separada de um filho? E qual é a esposa também que quer ser separada do seu marido? A esposa que ama, o esposo que ama. Aqui está a questão. Essa mãe abriu mão para ter o seu filho completo. Então hoje, para você ter o seu casamento completo, para você ter o seu marido, a sua esposa restaurada e a sua família não vinha a ser destruída, não ser dividida, porque nós sabemos que quando há uma separação, quando há um divórcio, quando há um abandono, a família é dividida. E não é isso que Deus quer. E não é isso que nós queremos também. Nós não queremos nos ver divididos. Não tem pior coisa do que, né, ficar dividido. Aquela criança ali, ela ia ser dividida ao meio, mas ao final ela estaria destruída. E não ia servir para aquela mãe a ter aquela criança destruída ao meio. Do que serviria a ela uma criança destruída ao meio? Do que serviria, então questiono a vocês, do que serve um casamento destruído? Do que serve um casamento destruído? Do que viver? Do que adianta viver toda uma vida, né? Você sabendo que a sua vida foi dividida e você não querer, né, reconstruir a sua vida. Não querer que a sua vida seja construída por causa do orgulho e outras coisas mais. Quantas pessoas aí, por causa do orgulho, têm suas vidas divididas? Abre mão da forma errada. Essa mulher aqui, ela abriu mão da forma correta. Há pessoas que abrem mão da sua família fazendo o quê? Tentando, né, reconstruir suas vidas com outras pessoas, causando outra destruição, trazendo mais destruição para a sua vida, ao invés de recuperar, ao invés de unir o que foi dividido, ao invés de juntar o que foi dividido, abrir mão da forma correta. Essa mãe aqui, ela abriu mão da forma correta e teve o seu filho
restituído a ela. Ou seja, teve a mesma coisa a vocês. Quando eu e vocês, quando cada um de nós abre mão de coisas insignificantes, nós temos em nossa mão a restituição daquilo, ou a restauração. Então, se você quer ter o seu casamento restaurado, sua família restituída, tenha sabedoria igual a essa mulher aqui, igual a essa mãe aqui, que preferiu abrir mão de uma situação, abrir mão do orgulho, certo? Porque, querendo ou não, ela abriu mão do orgulho para entregar o seu filho a outra mãe, só para não ver o seu filho destruído, só para não ver o seu filho dividido ao meio. Ela abriu mão do orgulho, porque ela queria ver o seu filho bem. Qual a mãe que não quer ver o seu filho bem? Ela abriu mão. Ela abriu mão do orgulho. E porque ela abriu mão, ela ganhou. Porque no reino dos céus, amados, diz a história que a matemática de Deus é diferente, né? As coisas de Deus é diferente. As coisas de Deus é diferente, é tudo contrário. A gente tem que aprender a perder, né? No mundo espiritual é dessa forma. Precisamos aprender a perder para poder ganhar. É perdendo que se ganha. Aquela mãe, por um instante, ela perdeu o seu filho. Por um instante, quando ela tomou aquela decisão de dizer ao rei, não entregue, assim, pode entregar ela, que ela é a mãe. Ela abriu mão por um instante. Ela abriu mão ali do seu orgulho. E num instante depois, ela foi restituída de tudo aquilo que ela havia perdido. Então é isso aqui, meus amados. Temos que aprender que tudo que a gente perde, a gente acha que está perdendo. Mas na verdade a gente está ganhando. Que vocês possam abrir as mentes de vocês e entender e perceber que a gente precisa perder. Precisamos abrir mão de certas coisas para que a nossa família seja restaurada, para que a nossa família não seja mais dividida e sim multiplicada, como aquela mulher foi. Além dela ter sido restituída, né? A vida dela foi multiplicada, porque ela teve tudo ali. Ela perdeu, ela ganhou, ela abriu mão e tudo mais. Então, se você quer ter o seu casamento restaurado, a sua família restaurada, você precisa abrir mão por um instante da sua soberba, do seu orgulho, da falta de perdão, para que a sua família venha a ser restaurada. Amém? E que Deus abençoe vocês e que lembre-se, amados, abra mão como aquela mãe abriu mão para ter sua família, para ter o seu filho de volta. Ela teve que abrir mão. Então, para você ter o seu marido, a sua esposa de volta, você também tem que aprender a abrir mão para ter a sua família restaurada. Amém? Que Deus os abençoe.